De frente com a Pascão. Meu nome é Júlia, o meu é Elisa, e esse é o nosso novo podcast, onde a gente vai apresentar os paroquianos, vai trazer histórias da paróquia. E eu espero muito que vocês aproveitem esse novo podcast, porque vai ser tanto uma conversa entre a gente, nosso convidado, entre vocês também, então espero que vocês gostem bastante. Estamos muito felizes em fazer parte de tudo isso, né? E hoje a gente trouxe um convidado muito mais especial. Conta para o pessoal quem é esse convidado. Conta aí, produção, o que? Não sei. Vamos contar, galerinha. Nosso convidado de hoje é o Padre Moacir. Vou falar agora, Padre Boa. Bom, galera, é isso. Nosso convidado de hoje é o Padre Moacir. Não poderia ser diferente. Primeiro convidado mais especial. E desde já a gente quer agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E bom, gente, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Vamos conhecer um pouco mais o nosso padre, tá? A gente vai iniciar as perguntas aí do padre, conhecendo um pouquinho melhor aí da infância e da juventude dele. Então, a primeira coisa que a gente quer saber, padre, a gente quer saber que o senhor conta aí um pouquinho sobre a sua infância e como foi crescer lá na sua cidade. Qual que era a cidade que o senhor morava mesmo? Jaú. Jaú, gente, ó. Pra quem não sabia, igual a mim, já tá sabendo agora. Conta pra gente aí como é que foi a sua infância lá, como é que foi crescer por lá. Bom, vamos lá. Não foi uma infância assim tão extraordinária, diferente de todas as crianças, muito pelo contrário, igual. Cresci também igual com todas as crianças. Também meus pais muito simples, morávamos ali no bairro de Jaú. E ali também com as amizades, com os amigos, coleguinhas, fomos crescendo. Eu sou filho de um casal que teve 8 filhos. Depois 2 faleceram, então ficamos só mais 6, eu e mais 5 irmãos. E ali também nós tínhamos muitos colegas, seja ali do berçário, que a gente também foi crescendo. Eu também participei do berçário, sabia? Hoje acho que não existe mais isso. Eu ficava com catatauzinho no berçário, eu já achava que eu tinha que estudar tudo, e a orientadora ela falava, não é tempo ainda, e ali foi criando muitas amizades, né? Conversar, a gente foi crescendo junto com muitos amigos e amigas. Uma infância normal, depois também na vida da igreja, né? Na comunidade, também na catequese. Por isso que eu insisto bastante, né? Para que os pais incentivem as crianças a participar da vida da comunidade. Para mim foi bom, né? Foi bom para muitas crianças, está sendo bom para todas as crianças hoje. Então eu não no sentido de cobrar, mas eu incentivo bastante a participação das crianças na vida da catequese da comunidade, que isso ajuda a gente a desenvolver também como seres humanos. E eu queria saber um pouco mais sobre a sua avó. O senhor sempre traz muito sobre a sua avó nas homilias. E eu queria saber de uma lembrança muito firme que o senhor tem com ela, assim. Vamos lá. Bom, tive 2 avós, né? Mas a qual eu sinto bastante, que eu estive mais próximo, foi a parte da minha mãe, minha avó, né? Mãe da minha mãe, Dona Maria Tavares. Olha, uma lagoana, pegava muito no nosso pé, no meu pé, de modo particular, era muito arteiro, aprontava muito. Eu tenho um carinho muito grande, né? Hoje, ela junto de Deus, eu rezo bastante todos os dias para que ela continue sendo essa luz, né? Esse farol que foi não só na minha vida, como também na vida dos meus irmãos e de outras crianças que também conviviam conosco em casa. Uma lembrança muito forte da minha avó. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, viu, gente? Porque quando criança também a gente tem também algumas coisas empáticas, mas uma delas eu acho que não só na época, como talvez hoje também pode acontecer, mas eu tinha um cabelo muito grande e num determinado momento
Foi reconhecido. Era Sansão, né? Que tinha força de Tem cabelo. força no cabelo. Ele falava, Se sentiu fraco. ele falou, eu tô fraco. Fiquei fraco. Ficou irreconhecido, né? Porque Irreconhecível. o cabelo. Cabelo grande, eu levou a morte. Depois nunca mais teve cabelo grande. Ô padre, a próxima pergunta, a gente queria saber um pouquinho mais dos seus irmãos, no caso o senhor já falou quantos irmãos o senhor tem, né? E como que era a sua relação com todos eles? E a gente queria também saber se eles apoiaram a sua escolha de seguir o sacerdócio. Como que foi isso daí? Tá. Então nós somos uma família de 8 filhos, eu e mais 7 irmãos. O primeiro, José, eu não cheguei a conhecê-lo, ele faleceu com 10 anos, com um acidente, então foi atropelado e também não resistiu. Esse eu não conheci, mas assim, ouvindo, vendo, né, muitas lembranças dos meus pais, também meu outro irmão mais velho. E depois um outro irmão faleceu com 19 anos. Para nós assim, foi um marco muito grande. Eu tinha Esse o senhor já eu conhecia? tinha uns 10 anos. Tinha 10 anos quando ele faleceu. E ele estava com 19. Agora, eu e mais 5 irmãos. Eu tenho 2 irmãos que moram em São Paulo. Também uma vida comum, como qualquer outros irmãos que também trabalham, lutam para manter a família, as famílias deles. Tem um irmão que mora aqui em Americana, esse é mais próximo de mim, né? Nós estamos mais próximos, a gente sempre tem contato de ou eles vêm para cá, ou eu vou para lá, com ele, meu cunhado e meu sobrinho, já passou por aqui também inúmeras vezes. Tenho 2 irmãs que moram também lá perto da minha mãe, né, em Jaú, e tendo uma convivência assim, com meus irmãos, nós sempre fomos muito próximos e de ajudar assim, muito unidos, nós crescemos assim, né? Esse foi um grande legado, né, que nossos pais nos deixaram de viver essa unidade, de estarmos sempre juntos. A gente sabe que cada um tem a sua correria, mas quando possível a gente sempre troca uma mensagem, um telefone, quando possível nós estamos juntos, nos encontramos. E eles apoiaram a sua ida no sacerdócio? Ah, sim. A minha irmã mais velha, a Roseli, ela ficou assim, um período muito chateada, muito triste, porque a gente sempre teve uma ligação muito forte. A outra, minha irmã mais nova que eu, ela assim, ainda não entendia muito bem, porque eu estava ali com os meus 17 anos, ela com 15, então nós somos. Engraçado que os irmãos a gente sempre tem 2 anos de diferença. Tanto para cima quanto para baixo. Então essa minha irmã, ela sentiu bastante, a Roseli, e até hoje ainda ela comenta, né? Você saiu de casa e nunca mais voltou. Então para ela sentiu falta, sentiu falta. Agora só mais uma só. É que é a sua ligação com a sua mãe. O senhor sempre traz ela aqui pra gente. Se a dona Zé estiver assistindo, um abraço pra ela. Eu queria saber se ela chegou a influenciar a sua fé, a sua vocação também, de alguma forma. Minha mãe não é diferente de todas as mães, das mães de vocês. Eu falo que minha mãe, ela tem aquele espírito daquela mãe, eu não digo possessiva, mas aquela mãe que quer ver os filhos tudo pertinho, tudo. E quando eu comecei a colocar na cabeça da minha mãe que eu gostaria de aprofundar um pouco mais minha vida do ser padre, com 8 anos de idade, na catequese. E minha mãe sempre achava que isso ia passar, só que não foi passando, só foi aumentando. Dona José, só foi aumentando, e minha mãe foi ficando assim, não sabia mais o que fazia para tirar isso de mim, né? Essa coisa na minha cabeça. E já por 8 anos eu começava a brincar até com os meus irmãos, com as irmãs, os meus primos, meus coleguinhas em casa. A gente ia na catequese, voltava da catequese, fazia todo mundo sentar nos banquinhos, e te escutar. E tinha que me escutar, que eu estava uma mesinha e eu imitava o padre nessa missa. E minha mãe vendo tudo isso, para ela, você vai passar coisa de criança, né? Depois eu um pouco mais já na adolescência, quando eu comecei mesmo a frequentar o seminário, fazer os encontros vocacionais, né? Com 14, 15 anos,
conversei para minha mãe, eu falei, mãe, olha, vai vir um padre aqui em casa para conversar com vocês. Eu não quero saber. Eu não quero saber. O gesto da minha mãe falou, eu não quero saber. E meu pai, não, José, vamos ouvir, é uma coisa boa, né? Ele está querendo seguir o caminho de Deus. Meu pai sempre muito mais paciente, tranquilo também. Meu pai, a gente conversava muito. E eu sempre fui próximo dele, meu pai, né? Então a gente sempre conversava, falava com meu pai, sempre que me dava uma brechinha já, como se eu estivesse aqui já preparando ele, né? Minha mãe já era mais difícil. Mas eu acho que a mãe é sempre mais assim, né? A mãe fica com um pouco mais de medo, de deixar o filho ali. Bom, gente, agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre o caminho até o sacerdócio, tá? A primeira pergunta que a gente tem aqui sobre esse tema é como o senhor percebeu que tinha esse chamado para ir para o sacerdócio? Bom, eu disse agora há pouco, desde os meus 8 anos de idade, né? Quando eu comecei a frequentar a catequese, e na catequese, não só ali nos encontros, quando a catequista, isso acontece bastante aos meus catequistas, às minhas catequistas, estejam atentos às crianças, falem aquilo que a Escritura, a palavra nos ensina, falem de Deus de uma forma suave, tranquila, esse Deus que nos ama imensamente, porque isso me apaixonou quando eu comecei a ouvir a história de Jesus, né? Então, também na sua infância, sua adolescência, eu achei fascinante quando Jesus, diante do templo, junto aos mestres, né, da lei, da igreja, com 12 anos de idade, refletindo as coisas de Deus. Então, aquilo me cativou. E um outro aspecto que eu poderia citar também, que me cativou bastante, comparar aquilo que eu estava ouvindo na catequese, com as catequistas, e vendo o padre nas celebrações. Então, aquilo para mim foi. Eu vi ali no padre, quando ele nos falava, como eu hoje faço muito, né, entre vocês também, em outros lugares. Antigamente você falava sermão, né, mas a gente fala homilia, que é conversa de família, né? Quando ele explicava para nós as leituras, aquilo que hoje eu também faço. Então, aquilo me cativou, me chamou. Então a gente pode dizer que foi algo muito claro, né? Não foi algo que foi se revelando com o tempo. Assim, os seus 8 anos foi algo claro, mas somente que só se reforçou ao longo do tempo. Para mim foi aquele, como que as pessoas falam, Big Bang, aquelas pessoas, pá! É isso. Para mim foi aquele momento em que me atraiu. Legal. Tá. E o senhor começou a seminário lá em Jaú? Eu comecei fazendo os encontros com o padre lá, depois fui convidado a participar do seminário em Rio Claro. Uau, eu não sabia, hein? Tem em Rio Claro. E o senhor veio para Campinas, e como que foi a reação de toda a sua família, amigos, de vir para uma outra arquidiocese, assim, sabe? Muito, né? Minha família já estava assim, né? Minha mãe, em modo particular, já estava assim, meio. Minha mãe e minha irmã, que eu citei agora. Eu estava assim, muito chateadas por eu ter saído de lá, ter vindo para Rio Claro. Depois teve um momento que eu estudei toda a filosofia também na cidade de São Carlos. A teologia foi feita aqui, são os 4 anos últimos do seminário, foi feita em Campinas. Aqui eu estudei na PUC Campinas. E aqui fiquei, depois aqui me formei e fiquei por aqui. O senhor tem alguma experiência que considera marcante em toda essa jornada vocacional? Algo que marcou, que te fez assim? Eu acho que o que marca assim, a minha história vocacional e também os estudos foi o aprofundar-se, né? Porque com 8 anos de idade você está ali, você ouvir, para mim era muito novo, ouvir falar de Jesus, depois ver o padre fazendo gestos de Jesus e depois se aprofundar nos estudos, eles ajudaram a esclarecer mais a minha fé. Então, para mim, o marco é esse aprofundar. Então, às nossas crianças, adolescentes, jovens, até mesmo os adultos, né? Não deixe de se aprofundar, né? Em relação à fé, estudar, refletir, isso é muito bom. A filosofia me ajudou muito a esclarecer muitas coisas. Primeiro a gente teve aquele romanticismo, né, da religião. Depois a filosofia ela nos ajuda a entender, né, os caminhos, né,
Então ficou um bom período sem eu poder ver meus pais, né, minha família. Então isso dói, né? pegou bastante. E aí depois a gente vai, por mais que a gente vai se preparando, né, os orientadores também vão conversando com a gente. Acho que naquele período ali, naquele primeiro, mais pro finalzinho do primeiro ano, começo do segundo ano, quando eu fui de férias para casa, quando eu voltei assim mais abalado. Galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal e a rotina do padre. É algo que eu muito quero saber. O que o padre faz nesse livro? O que o padre faz? O que ele faz? O que o senhor gosta de fazer? Conta pra nós. Olha, Tempo livre. livre, quando eu estou em casa, eu procuro me reorganizar, porque eu passei bastante no tempo de formação, né, tempo formativo, estudava muito, então, e agora com a rotina de exercer a função, né, então a gente quase não tem muito tempo, entre aspas, né, de leitura pessoal. Então eu procuro, né, nas minhas leituras pessoais, me organizar durante a semana. Eu procuro também fazer um exercício físico, Futebolzinho, beach Ah, tennis. tá até marcado já. Fiquei sabendo. Tá marcado. Tá vendo aí, pessoal? Vocês estão assistindo. Já tá vendo que tá até cobrando já esse futebol, hein? Se eu não me engano, dia 21, o Roger vai puxar a beleza. Vamos sair. Se eu não me engano, dia 21 vai marcar. Vai sair esse fute, vai sair. E sempre gostei de atividade física também, procuro na academia. Tem também um outro esporte, beach tênis, que não é tão novo, mas né, que está aí agora aumentando bastante. Não sabia dessa. Toda segunda-feira eu tenho lá minhas raquetas, eu vou, tenho aula tenho aula na terça-feira de manhã, então eu sempre fujo assim, às vezes a pessoa, pai, tá em casa, tô fora. Padre atleta. Se o senhor não fosse padre, assim, se não tivesse uma opção do senhor ser padre, o senhor seria o quê, né? Olha, eu pensei em duas coisas. Deve ser bom, gente. Isso é bom. Duas coisas, mas uma delas eu não consegui, eu vi que não era para mim, depois meu irmão assumiu isso, falei, graças a Deus. Eu sempre fui apaixonado em dirigir, sempre gostei de dirigir. E eu pensava em ser caminhoneiro. Uau! Eu queria assim, rodar o Brasil, rodar o mundo, dirigindo caminhão. E tanto é que quando criança, eu e meu primo Márcio, a gente fazia, mais ele, que ele entendia mais, né? Ele era muito melhor que eu. Então nós mandávamos nossos nomes para algumas transportadoras, eles sabiam, olha, como se fôssemos adultos. E as pessoas respondiam e mandavam para nós pôsteres e pôsteres de carretas, Scania, Volvo. E aquele eu ficava fascinado, eu queria entrar no caminhão e dirigir. Mas não foi essa, acho que né, isso foi apenas uma vontade humana, não de Deus. E depois eu entrei no seminário e eu tinha também como visão, eu sempre achei que eu seria um bom administrador. Então eu queria fazer administração. No seminário eu fiz algumas coisas, né, junto aos estudos do seminário. Então eu tenho um pouquinho de noção, não sou expert, não sou administrador nato, mas eu gosto de interagir nessa área. Legal. E uma curiosidade que eu acho que eu tenho essa dúvida, e acho que outras pessoas que estão assistindo também devem ter, como que é o processo para a criação de homilia? Porque assim, às vezes o senhor faz mais de uma missa por dia, né? Então tem que preparar ali. A gente quer saber como que é essa questão aí, essa preparação toda antes de ir lá na frente. Tá, vamos lá. A homilia, ela não pode ser algo engessado, então ela precisa ser construída. Então, construída, a base é a leitura daquela missa, ou daquele final de semana, né, que tem um modelo de leituras, e aí você constrói, você lê, relê,
não sento, pronto, está tudo certo. Não. É Eu algo preciso ir construir. Então, sempre na quarta-feira, eu leio as leituras no final de semana. E aí eu começo a pensar alguma coisa, busco alguma outra coisa. Talvez aquela própria leitura me faz puxar. Eu falo que é a nossa cabeça, todos nós, né? A nossa cabeça tem um monte de gavetinhas. Então a gente começa a puxar algumas gavetinhas do cérebro para me ajudar na harmonia. Bom, gente, então acho que deu para conhecer um pouquinho aí do pessoal, da rotina, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da história e dos desafios na paróquia, tá? Então, a primeira coisa que a gente quer saber, quando o senhor chegou aqui na nossa paróquia, o que mais o impressionou ou surpreendeu o senhor, assim? Teve algo? Bom, quando eu cheguei, nós estávamos em plena pandemia, né? Então, não só para mim, como para vocês, o nosso povo da nossa paróquia também, mundialmente nós vivemos esse momento bem recluso. Eu já estava vivenciando isso na paróquia que eu estava, né? Na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aqui perto de Jardim Linha. Mas quando eu cheguei aqui, que nós tivemos aquela missa ainda com algumas restrições, né? A minha apresentação, o arcebispo veio, o padre Bruno também como meu auxiliar. E depois no dia a dia eu fui vendo assim a ausência de muitas pessoas. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu achei um grande desafio era trazer o povo de volta, né, a participar das missas, mesmo ainda com muitas restrições. Então, o meu desafio foi esse, porque eu cheguei num momento difícil, as pessoas em casa, então eu não conhecia as pessoas também não me conheciam. E aí já estava nesse período tudo muito difícil, o pessoal não queria sair de casa. Bom, pessoal, e ainda falando aí, né, um pouquinho da história, dos desafios aqui na paróquia, agora a gente quer saber quais são as maiores alegrias e desafios que o senhor enfrenta no seu ministério pastoral. Eu posso começar com os desafios? O meu maior desafio a gente vive numa sociedade muito pessoal, muito meu. Então, o meu desafio é fazer com que a comunidade, a paróquia, todas as nossas comunidades, as pastorais, as e grupos vivam a unidade. Eu sou muito fã, do viver em comunhão, de estar juntos, de partilhar as alegrias, as angústias, a tristeza, mas também a esperança. Como comunidade cristã, nós precisamos ter este espelho da unidade que Deus faz conosco através da Santíssima Trindade, essa comunhão. Nós somos chamados, em primeiro lugar, a viver isso. E quando nós estamos juntos, unidos, a gente supera muita coisa. Então, a minha tristeza é quando eu vejo pessoas ainda no espírito individualista. Isso me dói lá na alma, lá no meu coração, porque como é difícil fazer as pessoas entenderem, né? Que sozinhos a gente não consegue caminhar, ou se caminha muito pouco. Então, eu sou muito fã dessa questão pego bastante, isso me cobro bastante de ser esse instrumento, né, de unidade, fazer com que as pessoas entendam que o estar juntos não vai apagar quem é um, quem é outro, mas só vai somar e só mostrar o quanto que a gente é capaz de construir um mundo melhor. As alegrias é quando eu vejo minhas meninas, meus meninos, todos sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, as nossas pastorais, toda a nossa comunidade vivendo a vida vivendo a comunidade. Então, isso para mim quando eu vejo, por exemplo, uma comunidade bem ativa, unida, isso para mim me dá uma alegria muito grande, sabe? Eu falo que não sou eu estou ali, estou entre vocês, mas não sou eu o guia, né? O guia desse momento de unidade. São as próprias pessoas. As pessoas elas têm a capacidade de se afastar, mas têm a capacidade de se unir. Então, eu sou muito fã dessa questão da unidade, então me preocupa muito quando eu vejo pessoas distantes, até mesmo aborrecidas ou tristes por alguma coisa ou outra, que não
Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, assim como vocês, jovens, hoje, que saem e vão para outro lugar e vão naquilo que vocês estão vivenciando aqui. Que hoje o mundo precisa de bons exemplos. Então, eu me alegro muito de ter falado assim, Paty, não vai ficar brava da gente, não. Pelo contrário, eu estou muito feliz, muito orgulhoso, porque eu estou vendo vocês caminharem e levar aquilo que vocês vivem para outros jovens. Né? É como se fosse ali plantar uma sementinha também numa outra paróquia, no coração de outros jovens. Então, eu só tenho que me alegrar com isso. Gente, falando um pouquinho agora da relação do padre com os paroquianos e os ministérios. O senhor acredita que a nossa comunidade paroquial tem algum diferencial em relação às outras? Não, eu acredito que não. Acho que todas as paróquias, elas, sim, cada uma do seu jeito, porque a pessoa que está aqui não é a pessoa que está lá, né? Mas, assim, todas as paróquias, elas têm os mesmos ritmos, às vezes o que diferencia um pouco o modo, né? O modus operandi, o agir, mas todas as comunidades cristãs, elas têm, né? E eu fiz bastante isso, nós precisamos ter no centro a ideia de Jesus, a presença de Jesus, né, que nos une, e esse Jesus que nos faz ser irmãos. Então, eu sempre costumo dizer, paróquias são muito diferentes, porque a gente tem as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, e com pessoas diferentes, mas a Bíblia nos ensina, né? O diferente não é para a gente se distanciar, muito pelo contrário, é para a gente se unir. E o que o senhor acha mais gratificante aí no seu trabalho como padre? Mais gratificante. É muito simples essa pergunta. O padre é ver isso que eu estou vendo, o sorriso dos nossos paroquianos, de ver nossos paroquianos felizes. Então, é claro, a gente sabe que cada um tem os seus desafios, mas quando o padre vê um povo sorridente, sabido daquilo que está vivenciando, como eu disse, mesmo com o seu sofrimento, a esperança então nos faz sorrir, viver a unidade, a fraternidade, a comunhão. Isso é muito, para mim, é o essencial. Eu sei que é difícil, né? Porque eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas nós somos cavalos para ficar sorrindo toda hora, né? O cavalo que mostra o dente toda hora. A gente tem também os nossos momentos um pouco mais Nossos desafios também, né? infantis, mas assim, de ver a alegria do povo, de ver, né, o nosso povo, não agradecendo com as orações, não falando, mas de ver que o povo está contente, né? Não só com o ministério, mas também com a comunhão do povo. Bom, gente, aí falando um pouquinho mais agora do tempo que nós estamos vivendo aí da quaresma e catequese também, o padre já falou bastante sobre catequese também. O que a quaresma representa para o senhor e como o senhor a vive pessoalmente? Quaresma, para mim, é fazer aquela memória, os 40 dias de Jesus, profunda oração. E essa oração que nos faz corrigir nossos vícios, né? Porque às vezes a gente vai sendo empurrado por momentos, né? Por grupos, por ideologias, e a gente acaba esquecendo um pouco daquilo que é fundamental, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Eu acho que se não me engano, você tem isso que hoje a gente tem que ficar esperto porque cada dia é uma atividade
aprendeu bastante com esse Conversamos bastante. E assim, padre, para a gente finalizar, né? O que o senhor diria para alguém que está considerando chamar o sacerdócio aí, ou a vida religiosa? O que o senhor daria esse conselho? Eu vou lembrar que São João Paulo II, não tenho medo. Deus é fascinante. Deus nos fascina, por mais que muitas vezes a gente não quero, não tenho tempo. A paciência de Deus é enorme, ela nos fascina. Nos chama cada vez mais. Então, não tenho medo. Ouviu a Deus? Deus despertou algo na sua vida? Não tenho medo. Deus sempre nos dá mais do que a gente precisa. Então, confie em Deus e deixe Deus tocar. E como que o senhor vê o futuro da nossa paróquia? Assim como um padre que já está aqui há 4 anos. Estava conversando hoje aqui antes do podcast começar, a gente não está preparada para a hora que o senhor foi embora, agora eu vou chorar. Agora posso dizer com muita tranquilidade. Eu amo estar aqui, gosto muito da nossa paróquia, gosto muito do povo que a mim foi confiado. Então, se eu tiver que sair, vai ser por respeito e vocação, né, ao serviço da igreja. Às vezes a igreja precisa de mim em algum lugar. Então, mas eu também deixo mais um pouco. Então, eu gosto muito, né, da paróquia, como eu costumo dizer, né, da Senhora Santana, e peço a ela também, assim como ela teve a capacidade, né, de formar Maria, aquela menina, e depois entregar, né, através do anjo que fez aquele convite extraordinário à Nossa Senhora, e Nossa Senhora só aceitou porque ela teve uma boa formação de sua mãe. Então, que Santana continue, né, a cuidar de mim, a me ajudar, a preservar também o meu entusiasmo, que eu possa também representá-la junto, né, a todos vocês, os nossos paroquianos. Então, não se preocupe. E para finalizar, o senhor quer deixar algum recado para todo mundo que está acompanhando? Pode ser. Eu digo a vocês, do fundo do meu coração, não só como padre Moacir, mas como Moacir, como pároco, amigo de vocês, estejam atentos. O mundo, ele nos envolve de certa forma e muitas vezes a gente nem percebe que esse mesmo mundo, quando nos dá alegria, também nos dá as tristezas. Então, procurem estar junto de Deus, procurem ouvir a palavra de Deus, procurem. Eu sou muito assim, eu cresci nesse meio de oração junto à família, principalmente ali com a minha avó, né, e como é importante a família voltar a ter aqueles momentos, seja essa de Deus ou como oração, seja com os avós, com os pais, com a família. Então, se puder chegar até você, o seu ouvido, o seu coração, esse conselho, acolha para o bem vosso, né, e de vossa família. Bom, galera, finalizamos por aqui. Trouxemos um livro do senhor. Uma forma de agradecimento, né, pessoal? Então, deixo o nosso muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter sido o nosso primeiro convidado, muito mais especial. E, gente, acompanhe os próximos episódios. A gente está pensando em a cada episódio trazer uma pessoa diferente para compartilhar com a gente aqui as vivências, como que é a vida nessa parte mais religiosa, né? E os jornais pastorais também, exatamente. E toda sugestão é muito bem-vinda. Então, comentem muito nesse vídeo, o que vocês acharam, o que vocês estão achando desse novo projeto, né? Muito feliz de participar de tudo isso. Mas é isso, galera. Um beijão, até a próxima. Obrigada, tchau, Deus abençoe.